Se o cristianismo não é bom, é a mesma coisa que dizer que Cristo não é bom. Porque o cristianismo, né, é a ideologia, a filosofia, é a religião de Cristo. Outra afirmação de Guevara foi o seguinte: foram os cristãos que mataram, incentivaram a guerra e tudo mais. Eu acho muito estranho uma teóloga, alguém que se diz teólogo, fazer essa afirmação, porque isso é um argumento ateu, né? O ateu, na tentativa de desmerecer o cristianismo, ele se utiliza de guerras, das cruzadas, para tentar culpar a todos os cristãos, né? Na verdade, a senhora Guevara confundiu o cristão nominal com o cristão autêntico, né? O cristão nominal, ele professa ser cristão, ele é cristão no nome. O cristão autêntico, ele não é só no nome, ele é no seu comportamento. E como que vive o cristão autêntico? A Bíblia fala da existência do cristão autêntico, né? Então, 1 João 2, verso 6. Diz assim: quem afirma que permanece nele, em Cristo, deve viver como ele viveu. Jesus fez guerras? Não. Jesus matou pessoas? Não. Então é óbvio que aquele que segue a Cristo, que é um cristão não nominal simplesmente, mas um cristão autêntico, ele não participou de guerras, ele não matou ninguém. Então não pode essa generalização, né? Porque pegar uma minoria, julgar a maioria pela minoria, isso é falta até de ética, né? E ela falou também que há cristãos assassinos, há cristão ladrão. Eles não são cristãos. Eles não são, né? Um assassino não é um cristão. Um ladrão não é um cristão. Eles professam o cristianismo, mas não são cristãos. Porque Jesus disse em João 15:10 o seguinte. Na verdade, Mateus 7, 21 a 23 é um texto mais claro ainda, que mostra a diferença entre o cristão nominal e o cristão autêntico. Mateus 7, 21 a 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então você percebe, aqui fala de cristãos nominais e autênticos. Os nominais podem até fazer milagres em nome de Cristo, mas Cristo vai dizer para eles: eu não vos conheço. Agora, os cristãos autênticos, eles obedecem à palavra de Deus. Tá? Então não fazer essa confusão, é até uma falta de ética, né? Julgar a maioria pela minoria. Considerar o todo pela parte. Tá? Eu quero ler aqui para você uma citação de um livro. Depois eu vou recomendar mais alguns livros para vocês. Esse aqui é de Lee Strobel, Em Defesa da Fé. Na página 276, você vai ver que um ex-ateu que se tornou cristão, ele fala que existem muitos cristãos bons, que jamais fariam guerra, jamais matariam pessoas. E que essa tentativa ateística, né, ou da autocrítica de julgar o todo, a maioria pela minoria, é até uma demonstração de infantilidade. Patrick Glynn, né, um ateu que se tornou cristão, ele escreveu o seguinte, está aqui na página 276 do livro Em Defesa da Fé.
parte da razão da rápida difusão do cristianismo, como os historiadores têm observado, foi simplesmente o fato de que os primeiros cristãos eram pessoas formidáveis. A própria bondade dos cristãos e a sua assistência aos pobres e oprimidos atraiu novos adeptos. Os cristãos impressionaram os antigos com a sua caridade, como disse um historiador. Então, julgar, né, a maioria dos cristãos por causa de uma minoria, né, é um erro grotesco, diríamos assim. Então você percebe que essa senhora, que nós devemos respeitar, obviamente, como qualquer outro ser humano, a Ivone Guevara, ela está totalmente confusa e ela não conhece nada de Bíblia. Se conhece, pelo menos não apresentou isso. Ela está totalmente confusa, né? Outro detalhe, ela está tão confusa que ela chega a dizer: o cristianismo não é bom. Se o cristianismo não é bom, é a mesma coisa que dizer que Cristo não é bom. Porque o cristianismo, né, é a ideologia, a filosofia, é a religião de Cristo, que segue a Cristo. Agora, se você dissesse assim, que existem cristãos que não são bons, aí tudo bem. Agora, dizer que o cristianismo não é bom, o que é bom então? O espiritismo, o maometanismo, o islamismo? Agora, o cristianismo não é bom? Claro que é bom. Tão bom é que os apóstolos, com exceção de João, morreram martirizados pela fé que eles tinham. E eles não morreram martirizados porque tiveram só uma visão de Jesus ou porque Jesus não ressuscitou. Eles morreram por algo que eles acreditaram e que eles viram. Então o cristianismo é bom, ao ponto de pessoas entregarem as próprias vidas para serem fiéis a Cristo, é porque o cristianismo é bom. E a senhora está bastante equivocada nisso. E Paulo também prova que o cristianismo é bom, né? Aqui em Atos 24:14. Estava acusando Paulo de pertencer a uma seita por ele ser cristão. E a resposta dele foi muito boa. E é uma resposta que pode ajudar também nessa discussão que estamos tendo por causa desta live. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Noutra tradução ele diz assim: segundo o caminho a que chamam seita, é neste caminho que eu sigo ao Deus de nossos pais, observando tudo que está na lei de Moisés e nos profetas. Então o cristianismo é bom sim. Paulo se defendeu quando disseram que ele fazia parte de uma seita. O cristianismo era tão bom que permitia ele seguir aquilo que estava na Bíblia. Tá? Vigésimo ponto. Guevara disse: a minha fé não é bíblica. E não é mesmo. Isso aí não tem nem o que discutir, né? A fé dela não é bíblica. Ela não acredita na Bíblia. Literalmente, né? Então não tem como a fé dela ser bíblica mesmo. Agora, interessante, uma pessoa que tem uma fé que não é bíblica estava participando de uma live com pessoas que supostamente têm uma fé bíblica. Ah, Leandro, mas você é preconceituoso. Não sou preconceituoso. Eu entendo dessa parte acadêmica, gosto da parte acadêmica. Agora, nós não podemos permitir, né, que uma pessoa exponha suas ideias distorcidas a respeito da nossa fé e não falemos nada a respeito disso, né? Então,